Chegando por aqui. Oi! Super beijo pra Ari, minha amigona, Claudete. Quanto tempo, né? Vão se sentindo aí em casa, né, gente? Cíntia, beijão. Arthur, um beijo também. Então vamos dando aí um tempinho, né, pro pessoal ir entrando. Oi, Dani! Nossa, que alegria te ver aqui. Minha sócia, parceira, psicodramatista também. Bem-vindo, gente. Vivi, saudade. Oi, Cássia. Oi, Regiane. Gente, o som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Qualquer coisa, sinalizem por aí, tá? Liz. Um beijo, Liz. Minha irmã também tá por aqui, gente, prestigiando, né? Thaís, beijão, Thaís. Bom te ver por aqui. Legal. O som tá ok, né? Vocês estão mandando um okzinho aí, que bom. Qualquer coisa vão falando. Bem-vindo aí quem tá chegando. Vamos lá. Vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal que tá entrando ainda, né? Logo, logo a gente inicia. A Liz colocou, não consigo ouvir. Mas os demais estão ouvindo, né? Dá uma olhadinha ali se de repente não é seu volume, alguma coisa assim. Se mais alguém não estiver ouvindo, dá um toque. Até vou dar uma aumentadinha aqui. Oi, gente, pessoal aí que tá entrando. Bem-vindos. Áudio ok, legal. Show, gente, que bom. Vocês estão ouvindo bem, né? Gente, minha mãe tá aqui. Lindona, um beijo. Acho que aguardamos mais um pouquinho e logo a gente inicia, então. Verdade. A Sônia ali comentou que pode ser que tenha problema de conexão, né? Não sei, Liz, você conseguiu? Ari, minha amiga, amo você. Alegria mesmo, né? Te ter aqui. Super psico, super amiga. Beijo, mãe. Legal, gente, legal estar aqui com vocês, né? Podendo nos aproximar, né, de alguma forma, trocar umas ideias, algumas reflexões aí nesse momento. Então, bem-vindo, gente, todo mundo que tá chegando. Enfim, acho que podemos ir iniciando, será?
Ana, Roseli. Bem-vindos todos aí. Muito bem, gente. Então, acho que vou me apresentando, enquanto os outros ainda vão chegando, né? Acho que podemos ir iniciando aqui hoje. Alexandre, olha só, bem-vindo. Bom te ter aqui. Quanto tempo? Então, gente, meu nome é Gisele, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, psicodramatista, didata supervisora pela Viver, né? Que foi quem me convidou para estar aqui com vocês. Uma escola que eu tenho muito carinho, né? Um super beijo para todo mundo aí, saudades da turma e do Didata. E fui convidada então para falar de luto. Eu tenho uma formação nessa área, esse tema me acompanha já há algum tempo da clínica, e então resolvi trocar algumas ideias, algumas reflexões aqui com vocês, em especial sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Então, obrigada aí a todos que estão comigo nessa tarde. Lu, querida, também acompanhe sua live, um grande beijo. Então, gente querida, né? Aqui algumas carinhas novas também, enfim. Então, bem-vindo todo mundo aí, gente. Então, nosso tema hoje é luto. E assim, como não falar de luto, né, gente, num momento como esse que a gente está vivendo. Então, acho que para poder introduzir, conceituando bem rapidinho, né, até para quem de repente não é da área, não é psicólogo. Então, o luto nada mais é do que um processo de elaboração de alguma perda, né? Normalmente a gente atrela o luto à morte em si, né, a perda de alguém em si. Mas nós, em especial da psicologia, entendemos o luto como algo muito mais amplo. Então, qualquer perda significativa que você possa vir a ter, o processo é muito semelhante. As etapas, né, as sensações são muito parecidas. Então, por isso que, às vezes, a gente não utiliza esse termo somente na perda propriamente de alguém, de uma pessoa, né? Mas sim qualquer outra perda. E então, já para a gente começar a falar disso, eu convido vocês a pensarem nesse momento de pandemia, de coronavírus, quais serão, né? Quais estão sendo as principais perdas significativas nesse momento? Ou que vocês, que nós, né, estejamos passando, ou que vocês têm percebido que as pessoas têm passado, né? Então, a gente sabe que uma das perdas, enfim, que está sendo bastante ampliada e até pela mídia, compartilhada, que tem sido bastante até impactante para todos nós, é a perda de muitas vidas mesmo, né, com o Covid. Mas que outras perdas será? Vocês acham que a gente está tendo nesse momento? Alguém quer compartilhar aí? Bem-vindo todo mundo que está chegando. A perda do convívio social, verdade. Bastante a questão da privação, né? Do isolamento. Que mais, gente? Que outras perdas a gente está tendo? Liberdade de ir e vir. Como é difícil, né? Essas coisinhas tão simples que a gente fazia no dia a dia, né? Enfim, de estar com os amigos, de ir para o trabalho. Enfim, hoje a gente está tão privado, né? Perda de empregos. A gente sabe que essa também tem sido perda bem significativa. Perda da antiga rotina, da liberdade, da saúde mental. A gente sabe que isso tem afetado bastante, né? Muita gente, a saúde mental de muita gente. Namorado, nossa, né? A gente tem ouvido falar de alguns casais, de algumas relações que também estão se distanciando nesse momento, até divórcios, né? Algumas estatísticas têm colocado aí. Perda de ir e vir, o convívio familiar. Isso mesmo, gente. Então, olha só quantas perdas, né? E por isso que esse tema fala muito a esse momento, né? Não tem a ver só com as perdas que já são super impactantes,
que é da morte em si, mas de todas essas outras perdas que a gente também está vivenciando. Para a gente poder entender um pouquinho, a Ariane ele acrescenta a perda de controle, a Elisa a perda da própria imagem. Nossa, coisas bastante profundas, né, gente? Então, para a gente entender um pouquinho esse processo do luto, é importante a gente entender algumas fases. Então, tem alguns teóricos, tanatólogos, psiquiatras que debruçaram seus estudos ao longo de muito tempo para estudar esse processo de luto. Então, uma das mais famosas, que talvez até vocês já tenham ouvido falar, é a Elizabeth Kubler-Ross. Já ouviram falar? A Elizabeth Kubler-Ross foi pioneira, né, nesses estudos de luto, e ela escreveu, enfim, vários livros, e num deles ela escreve sobre as fases da perda, né? Na época, ela se referia a um trabalho que ela fazia com pessoas em final de vida. Então, era mais ligada a fases da perda, da possível perda dessas pessoas, mas a gente, enfim, no decorrer do tempo, foi trazendo essas mesmas fases para um luto, né? Então, as fases mais conhecidas do luto realmente são a da Kubler-Ross, mas ela fazia um trabalho com pacientes terminais, né? Só para vocês entenderem. Então, ela foi uma das pioneiras nesse tema, depois dela vieram muitos outros, né, que a gente poderia citar aqui. Então, quais são as fases que a Kubler-Ross coloca? Ela traz a negação. Então, se a gente for pensar nesse momento, quando muitos de nós não quis entrar muito em contato, né, com o que estava acontecendo, a gente vê que algumas pessoas também não têm conseguido, né, ainda aceitar o que está acontecendo. Então, a negação tem mais a ver com essa parte de você resistir um pouquinho ao que está acontecendo. Não, isso não está acontecendo comigo, não vai chegar aqui, não, ninguém de nós vai se contaminar. Enfim, isso caracteriza uma fase de negação, né? Ela traz também a fase da raiva. Quantos de nós não ficou com raiva de tudo isso que está acontecendo em algum momento, né, gente? Então, a raiva ela é muito comum no processo da elaboração do luto. A raiva, ou enfim, da pandemia, ou de alguém, né? Eu tenho ouvido muito, assim, pessoas um pouco revoltadas com quem não está se cuidando, quem não está respeitando o isolamento, o uso de máscara, enfim, né? Então, a raiva também como parte desse processo. Uma outra fase, ela chama de barganha, que na verdade seria mais ou menos como uma negociação, né? Então, por exemplo, daqui a 2 semanas, se a gente se cuidar, vai estar tudo bem, né? Então, formas da gente negociar ou com a gente mesmo, né? Acreditando que aquilo possa melhorar em breve, ou justificando aquilo. Então, também é uma fase muito comum. A fase da depressão, ela chama dessa forma, mas nada mais é do que a fase de angústia mesmo, de solidão, de tristeza, enfim, é toda essa parte, essa carga, né, essa angústia, esse peso que fica diante de alguma perda. E nesse momento, quantos de nós também, né, diante das perdas ou das pessoas que a gente acompanha, tem sentido tristes, tem tido momentos, né, de tristeza. Então, a tristeza também é uma fase do luto. E por fim, ela coloca, então, a fase da aceitação, né? Então, quando eu aceito a realidade da perda, eu entendo, ok, isso está acontecendo, e aí eu preciso seguir em frente, né? Então, essas são as famosas fases aí da Kubler-Ross que vocês vão ouvir, né, em vários artigos e locais falando. Além dela, tem vários outros, e eu ainda gostaria de citar para vocês o John Bowlby. O pessoal da psicologia talvez já o conhece como autor da teoria do apego, né? Então, o Bowlby, ele esclarece pra gente as fases do luto de uma forma mais simplificada, e vocês vão ver que se assemelham muito, né, às fases da Kubler-Ross, mas, enfim, ele sintetiza dessa forma. Então, ele coloca ali a fase do torpor, que seria aquele choque, aquela resistência, aquele desespero, né? Então, também pensando nesse momento, né, da pandemia, talvez alguns de nós se sentiu assim, né, desesperados num primeiro momento, apavorados com tudo que estava acontecendo. Então, essa fase do torpor. Ele coloca a fase do desejo de recuperar aquilo que foi perdido. Então, nessa tentativa de não perdi, eu vou tentar fazer algo para que isso não esteja acontecendo, né?
Ele coloca também a fase da desorganização, e que é o momento onde você fica meio perdido diante daquilo que está acontecendo, então já vai caindo a ficha que você está perdendo algo, mas aí você se sente meio perdido dentro daquilo, né? E por fim, então, ele fala da fase da reorganização, né? Que é onde, a partir dessa aceitação de entender que aquilo está acontecendo, que de fato está acontecendo aquela perda, você busca se readaptar, você busca olhar para outras direções e se reorganizar diante da sua vida, né? Por que eu tô trazendo o Bowlby também e falando disso, gente? Porque essa palavra reorganização, eu acho ela fundamental nesse momento, né? Como ela faz sentido? Quantos de nós, diante das perdas ali que vocês compartilharam acima, precisou se reorganizar, né? Então, eu fiquei lembrando muito até de mim, né? No último dia lá da clínica, antes de sair o decreto, que a gente teria que ficar em isolamento, que eu pensei, caramba, e agora? Né? E os meus pacientes, como é que vão ficar? E meu trabalho? E eu vou perder esse vínculo, esse contato com eles? E será que eles vão ficar bem? Então, aquele desespero mesmo do início, e a partir daí a gente vai processando, né? Todas essas fases, essas sensações, esses sentimentos. E então você pensa, bom, ok, isso está acontecendo, o que eu vou fazer a partir de agora? E foi onde, então, eu pensei, não, tem o recurso do atendimento online, então como é que faz? Tem que fazer um cadastro? Como é que eu, né, posso me apropriar disso? E até que me readequei, assim como muitos colegas aí que estão acompanhando, né? Então essa palavrinha, ela vem falar muito desse momento, a necessidade de, diante das perdas que a gente está sofrendo, ou diante de uma perda mesmo de alguém, né, que a gente venha sofreu, até já sofreu, o quanto a gente precisa se reorganizar. Então, tanto a Kübler-Ross quanto o John Bowlby, eles trazem essa palavra, não necessariamente como uma fase do luto, mas como uma necessidade. E aí fiquei pensando também em relação ao psicodrama, né, o quanto, por conta do próprio ideal de Moreno, né, dessa coisa de sermos centelhas divinas, co-criadores, de termos dentro de nós esse potencial criativo e espontâneo, o quanto isso ajuda nesse nosso processo de reorganização. Vocês aí precisaram se reorganizar com alguma coisa? Alguém quer compartilhar aí? Vi que bastante gente entrou, né? Então, bem-vindos todos aí. Estão me ouvindo bem, né? Então, gente, com certeza muitos de nós precisou se reorganizar de várias formas, né? E nem todas foram confortáveis, muitos de nós passou por muito desse processo ali que eu expliquei das fases, e acho que é importante colocar para vocês também que esses autores, eles trazem para nós uma base, né, do que é um processo de luto. Mas com certeza é muito mais amplo, as pessoas são diferentes, cada um vive isso numa intensidade ou numa proporção diferente. A gente percebe, por exemplo, né, eu percebo muito a questão da ansiedade, muito forte, né, diante das perdas. Então, algumas pessoas acabam tendo um aumento, né, nesse nível de ansiedade. Algumas pessoas sentindo sintomas físicos, né? O pessoal tá aí compartilhando, né? Precisei... a minha irmã é professora, uma excelente pedagoga, inclusive, tá colocando, não foi fácil, né, se reorganizar para aulas online. A Cintia ali, precisei me reorganizar com os estudos. Tereza com a rotina dos pacientes também. Então, olha aí quantas coisas, né? Obrigada aí por compartilhar, gente. É isso mesmo, tá todo mundo precisando se reorganizar. E voltando, então, às fases, é só para colocar para vocês que não necessariamente a gente vive isso de forma linear, né? Negação, raiva, depressão. Às vezes a gente vive isso meio junto, às vezes vai e volta, às vezes vive mais rapidamente uma parte, enfim. Então, cada um vive num processo diferente. Então, é legal a gente olhar para essas teorias, né? E ter uma base, até para quem, por exemplo, é psicólogo, ou até quem está passando isso, para poder entender um pouco do que está acontecendo. Mas é importante frisar que não necessariamente, né, segue esse padrão, né? Todo mundo nessa sequência, enfim.
Então o pessoal ainda está compartilhando, né? Reorganização até mesmo como uma ida ao mercado. É verdade, né, gente? A ida ao mercado já não é a mesma há muito tempo, né? Rotina de trabalho, consultório, sono, cozinha mais, limites. Olha quanta coisa, né, gente? Quanta coisa a gente tá aí precisando se reorganizar. Enfim, gente, então, só para fechar essa parte das fases do luto, né? Quis trazer esses dois autores aí para vocês e também trazendo essa questão para a gente ampliar esse olhar sobre o luto, que às vezes isso pode ser um pouquinho diferente. Tem algumas pessoas que relatam, né, na perda de alguém ou em alguma perda significativa a questão também da insônia. Então, assim, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Bom, gente, e voltando à reorganização, então ela é uma palavrinha muito importante, né? Eu queria muito que ela ficasse aqui com a gente e muito inspirada aí por Moreno mesmo, por essa questão da espontaneidade e criatividade. A reorganização só é possível porque a gente carrega esse potencial criativo e espontâneo, né? Então, muitas pessoas às vezes têm muita dificuldade nessa reorganização. Então, nós terapeutas, por exemplo, temos um papel fundamental em ajudar essas pessoas a se reorganizarem diante dos seus papéis, da sua vida, dos seus recursos, né? E fica para vocês esse desafio aí também de se olharem, né? De poder resgatar esse potencial, lembrar que somos essas centelhas divinas capazes de criar, cocriar, nos readaptar. E é por isso que a gente tem descoberto tanta coisa, né, nesse momento, né? Coisas que a gente não fazia antes, coisas que a gente está resgatando de alguma forma, enfim. Eu queria trazer para vocês aqui algo também, né, bem atual. Acho que saiu o artigo dele em março, que é o do David Kessler. O Kessler, ele foi coautor de um dos livros com a Kubler-Ross, ali que eu expliquei para vocês. E ele, inclusive, pediu na época para ela adicionar uma sexta fase lá do luto, que ele chama de significado. Então, ele vê um propósito após esse término, após a aceitação do luto, né? Então, beleza, já sofri, já chorei, já senti raiva, ok, me apropriei que perdi, que isso está acontecendo, e agora, né? E agora, quem sabe eu posso aprender algo com isso, quem sabe eu posso criar, e aí vem a reorganização de novo, né? Como eu vou me reorganizar diante do que eu perdi? Antes eu investi energia desse jeito, nessa pessoa ou nesse contexto, agora eu vou ter que me reorganizar, investir energia em outra, né, em outro objeto, em outra situação. Então achei bacana compartilhar aqui com vocês que muitos de nós também já estamos encontrando, né, algum significado, alguma coisa, enfim, que possa contribuir nesse momento de perda, né. E o Kessler, ele escreveu um artigo agora em... Ah, Ellen, achei que esses dias estava reorganizada, fui ao consultório buscar coisas e chorei muito. Acho que a reorganização é muito dinâmica, é isso mesmo, Ellen. Com certeza, não é fácil, né? A gente, é como expliquei, a gente vivencia essas fases com idas e vindas até elaborar de fato, né? Ressignificação, acredito que também dar mais valor para o que fazemos, verdade. Então, olha quanto aprendizado também tem, né? Então, é essa a sexta fase do luto que o Kessler vem contribuir ali com a Kubler-Ross. E ele escreveu um artigo para Harvard Review, uma revista americana, agora em março, então é bem atual esse artigo, porque ele hoje é conhecido, né, reconhecido como um grande tanatólogo, um cara que tem um trabalho incrível junto com ela, né? E ele fala nessa entrevista para essa revista da Harvard que a gente está vivendo vários lutos, né? Então, essas perdas todas que vocês compartilharam ainda há pouco. E ele cita também o conceito de luto antecipatório. O luto antecipatório é um conceito que a gente utiliza muito quando, por exemplo, estamos quase perdendo alguém por alguma doença grave, ou estamos nos preparando para alguma possível perda. Então, por isso que se chama antecipatório, porque a gente acaba sofrendo, né, esse processo, essas sensações, esses sentimentos, antes aí de fato ocorrer essa perda. Deixa eu só ver o que o pessoal está colocando aqui. Na crise reinventamos, em tudo podemos tirar proveito, verdade, Liz?
Alguém está compartilhando um artigo também. Que legal, Vanessa. Depois, se possível, você compartilhe com a gente, né? A ressignificação tem tudo a ver também com o que a gente está falando, né? Depois vocês vão compartilhando aí também. Então, gente, ele fala do luto antecipatório, que a princípio, então, era um conceito onde a gente relacionava mais a uma possível perda, né? Alguém que já tem alguém doente, que já está, de repente, em situação muito grave. Então, essas fases do luto já vão acontecendo para essas pessoas, né? Só que ele traz que, de alguma maneira, a gente está vivendo esse luto antecipatório, né? Isso eu achei muito interessante que ele colocou nesse artigo. Porque, por mais que a gente, enfim, possa ser que tudo isso volte, né? Ele acredita que nem tudo vai ser igual como antes. Então, sim, a gente já está vivendo antecipadamente algumas possíveis perdas, que talvez nem venham a se concretizar de fato, mas de alguma maneira já estamos sentindo tudo isso, todas aquelas fases ali que eu compartilhei com vocês, né? Então, por isso que ele fala que sim, o artigo dele, o nome até o artigo, o pessoal tá perguntando desse artigo, né? É um artigo em inglês, gente, mas o título, a tradução é Isso que você está sentindo é luto, tá? Então, vocês podem encontrar, a revista é Harvard Business Review. Então, quem quiser dar uma espiadinha por aí, outras pessoas também escreveram a respeito. Então, ele traz justamente isso, né? Que isso tudo que a gente está sentindo, essas angústias, essas oscilações, tem a ver com o luto, né? Então, achei importante compartilhar, porque talvez ele venha nos ajudar a entender um pouco do que a gente está sentindo, né? Então, eu vejo muitas pessoas assim, poxa, eu tô oscilando, tem dia que eu tô bem produtiva, tem dia que eu tô super mal, enfim, né? A Thaís compartilha ali, com esse tempo em casa sentimos mais pressão no sentido de estarmos ocupados 100%, o ócio significa ser improdutivo, então olha só, a gente fica meio perdido, né? Então, a partir disso tudo, inclusive que a Thaís, por exemplo, tá falando, a gente vai precisar se reorganizar, né? Vanessa também tá compartilhando um artigo. Que legal! Vanessa, eu te conheço, claro! Que legal ter você aqui. Bacana, muito legal ter o seu artigo aqui também compartilhado. Enfim, gente, então, voltando ao David Kessler, né, ele nos explica esses vários lutos que estamos vivendo. Então, vejam que o conceito de luto antecipatório não necessariamente tem a ver com algo que a gente perdeu de fato, porque a gente ainda não sabe, né? Algumas coisas provavelmente não, mas outras sim. Mas de alguma maneira a gente já tá tendo que lidar com todas essas sensações, tá? Então achei bacana trazê-lo, né? Uma fonte bem atual aí pra gente refletir um pouco os sentimentos, as emoções relacionadas a esse período de pandemia. Gente, não tem como falar de luto sem falar de morte, né? Mas também não tem como falar de morte sem falar de vida. As duas caminham lado a lado, estão juntas, né? Então, de alguma maneira, a morte é o que impulsiona a vida. E com tudo isso que a gente tem visto aí na televisão, diversos, né, dados bem, enfim, impactantes, né? Mexem bastante com a gente e com a nossa consciência da finitude. Então, lidar com a finitude do outro faz com que a gente tenha que lidar com a nossa própria finitude. E isso parece desesperador porque a gente não é acostumado a uma cultura, né, onde a gente possa falar disso abertamente, onde encare a morte como uma coisa normal, a gente encara a morte com muito tabu, com muita evitação. É um evento muito traumático, a perda, né? Então, para muitas pessoas, com certeza, é um dos eventos mais traumáticos da nossa vida. Mas lidar com a finitude do outro é também olhar para a nossa, né? Então, opa, né? E se acontecer comigo? E se acontecer com a minha família? Então, isso de alguma maneira impulsiona vida, né? Ou pode impulsionar vida. Então, isso faz com que a gente reflita, por exemplo, como é que eu estou lidando, né, com a minha vida? Como é que eu estou com as minhas escolhas? Então, não vai ser incomum, gente, a gente encontrar pessoas nesse momento tendo ideias diferentes, buscando coisas diferentes, valorizando coisas que até então não valorizavam, mudando a rota, né?
já vi quem mudou de profissão, quem quer mudar, quem aceitou que o que está fazendo já não faz mais feliz. Como vocês falaram ainda antes ali, a questão dos relacionamentos, né? Então também. E assim, outras também, né? Opa, achei que tinha parado aqui. Então, de alguma maneira, faz com que a gente reflita a nossa vida, né? Então, tanto para quem não é terapeuta, mas né, nós terapeutas que vamos trabalhar com os nossos pacientes, precisamos sempre trazer à tona isso, né? A gente às vezes fica muito apegado ao medo da morte, mas e a vida que eu tenho que tá aqui comigo, né? Como é que tá fluindo? Como é que eu estou levando a minha vida? Então é uma reflexão bem importante e que acho que a partir desse momento de crise aí, de pandemia, naturalmente a gente tem refletido algumas coisas, né? Vocês concordam? Vocês também tiveram aí algumas descobertas nesse período? Nem todo mundo, né, gente, vai ter isso assim tão rápido, vai descobrir algo, nossa, né? Mas é um processo que faz com que a gente entre em contato. Às vezes a gente pode olhar para a nossa vida e tá satisfeito com ela, tá percebendo que estamos levando de uma forma saudável, bacana. Outras pessoas já têm percebido, assim, a necessidade de, por exemplo, valorizar mais, né, os vínculos, inclusive o toque, né, o abraço, o olhar, o estar perto, enfim, dentre outras descobertas e escolhas aí desse período, né. Para fechar aí a nossa conversa, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu queria falar um pouquinho do psicodrama, né, a contribuição dele. Então, um pouquinho eu já falei para vocês, né, desse potencial criativo, espontâneo. Então, a gente precisa sempre lembrar disso para nos ajudar a se reorganizar diante das nossas perdas, né? E acho que uma outra parte que eu, enfim, acho fundamental no nosso trabalho daí falando para os terapeutas é justamente a possibilidade da ação, né? O psicodrama trabalha muito com a ação, com as cenas da nossa vida, enfim. Então, de alguma maneira, eu fiquei refletindo muito, né, olhando o noticiário, enfim, que muitas pessoas estão sendo privadas, inclusive, dos funerais, dos rituais de fechamento, né, dos rituais de perda. E para os teóricos do luto, os rituais são muito importantes, né? Então, você poder se despedir, você poder ter o apoio das pessoas, você poder receber, né, aquele carinho, aquele acolhimento, você poder de alguma maneira concretizar, né, na sua mente aquilo que está acontecendo, a perda. Então, queria também acrescentar essa questão, né, de como está sendo difícil para muitas pessoas viver esse processo do luto sem poder vivenciar o seu ritual do enterro, do velório adequadamente, né? E aí nós, voltando ao psicodrama, na realidade suplementar, né, no como ser, no espaço que o psicodrama nos oportuniza, a gente tem a possibilidade de reviver muitas dessas cenas com os nossos pacientes, né? Então, muito importante a gente proporcionar esses fechamentos, de alguma maneira concretizar alguns rituais, né, para quem está de fato perdendo alguém. E acho que para as outras perdas isso vale da mesma forma, né? Para quem perdeu o emprego, para alguém, enfim, perdeu alguma outra coisa que está com dificuldade, né, de deixar ir, enfim. Então, esses rituais, através da dramatização, eles são muito ricos, né? Eles, enfim, muito, muito bacana esse trabalho com o psicodrama. E acho que na reorganização dos papéis, né, o psicodrama também vem aí agregar, então poder olhar quais são os meus papéis que permanecem saudáveis, como resgatar, né, os papéis que ainda estão vivos ali dentro de mim, né? Então, acho que essa coisa de olhar para os papéis, porque é saudável dentro de cada um de nós, né? O psicodrama também lança esse olhar. E, enfim, e pensando também na matriz de identidade, que é uma das teorias dentro aí do psicodrama, que a gente assemelha como uma teoria do desenvolvimento, né? Então a gente inicia lá quando o bebezinho, lá no caótico, indiferenciado, vai se reconhecendo, reconhecendo o outro e por aí vai. Então, acho importante colocar aqui também que todo o processo de perda, ele nos leva a um estado caótico,
Por isso essa sensação da gente ficar meio perdido, né? Ficar meio não saber para onde ir, o que fazer diante da perda, né? Então, acho que é importante também trazer essa questão do psicodrama relacionado ao luto, né? Que a perda nos leva a um estado caótico. E por isso a importância da gente ir retomando o nosso autorreconhecimento, e olhando os nossos papéis, e poder, enfim, seguir em frente, se reorganizar, e poder continuar seguindo, nos desenvolvendo, evoluindo, aprendendo, né? Bom, gente, acho que o meu recado era esse. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem compartilhar, que vocês acham importante dizer. Como é que estão por aí? Então é isso, acho que fica aqui o meu convite, a minha reflexão para a gente pensar, né, no que podemos aprender com tudo isso, da gente se acolher em relação a esses sentimentos, essas fases do luto. Se a gente vê, né, alguém passando por isso, poder também compartilhar esses conhecimentos com essas pessoas e, enfim, poder acolher tudo isso. Acho que não dá para fugir dessas sensações e sentimentos, né? A gente precisa aprender a dar espaço para isso na nossa vida. Então, se acolher, se reorganizar e se readequando, lembrando desse potencial criativo e espontâneo que cada um tem dentro de si, e assim a gente vai conseguir, enfim, passar de uma forma mais saudável aí por esse momento, certo? Então, fica aí essa fala, essa troca aí com vocês. Agradeço a todos que participaram. Se tiverem mais alguma dúvida e quiserem compartilhar, estou por aqui. Opa! Deixa eu passar aqui para o finalzinho. Do caótico ao encontro. Legal, Vanessa, sua contribuição, né? Essa é bem as fases aí da matriz, né? E foi legal tu tocar nesse termo encontro, né? Para o Moreno, seria o ápice das relações. Seria aquela fase onde você consegue estar muito entregue, tá muito em sintonia, né? E acho que de alguma maneira a gente está sendo desafiado a ter esses encontros de outras formas, né? De outros jeitos. Talvez até então a gente achava que não seria possível, né? E agora, esse mundo virtual, vocês podem ver que podem nos privar de tudo, podem nos privar do isolamento, podem nos privar do contato social, mas não do vínculo, né? Não da relação. Então veja quantas formas a gente tem encontrado virtualmente, de outras formas de manter as relações. Então, mais uma vez, trazendo o Moreno, né? Que para ele tudo é relação. Nós adoecemos e nós nos curamos em relação. Então, acho que a tecnologia vem nos aproximar, vem facilitar esses encontros, né? Então, com certeza, sozinhos não estamos, né? Estamos isoladinhos, nos cuidando ainda. Não sei vocês por aí, que em Joinville a gente ainda tá procurando ter um cuidadinho, sabe? As coisas já foram liberadas, mas a gente tá procurando se cuidar. Legal, tô lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Legal. Ah, que bacana, ó. Deu até para contribuir. Marina, né? Marina, se precisar de alguma coisa, conta comigo aí, tá? Tem bastante referência aí para contribuir. Tem vários teóricos bem interessantes nessa área, inclusive que falam sobre as tarefas do luto. Enfim, tem bastante conteúdo rico aí sobre isso. Mas então tá, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos ficar aí com os encontros, né, virtuais, com a possibilidade aí dessa relação próxima, que permanece próxima, né? Com certeza eu aqui me senti aí próxima com vocês, mesmo a gente não estando junto, né? Então, obrigada, gente, pelo carinho. Vivi, um grande beijo. Agradeço muito a Viver pelo convite. Tenho um carinho gigante aí por essa escola. Fiz muitos amigos. A Malha, querida. A Malha trabalha no SUS.
psicóloga, excelente. Ari, Thaís, obrigada, né, por participar. Enfim, gente, então, vou ficando por aqui. Bom estar com vocês. Beijo, Dani. Beijo a todos, tá? E vai passar, gente. Vamos permanecer junto aí, tá bom? Um beijo e vou ficando por aqui. Tchauzinho.